Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Luiz Benevides, você está no canal Follow the Art. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série Contando com Dados. Nesse vídeo nós chegamos a um ponto principal, digamos assim, do nosso estudo, que é o desenho de displays gráficos. Então, nós vamos falar da parte teórica nesse vídeo e eu vou utilizar o spin-off que eu estou fazendo de desenhando com Dash para desenhando com Dash não, contando com Dash para fazer a parte prática, as aulas, digamos assim, os vídeos práticos de construção com dashboard. E nesse vídeo nós vamos continuar com a parte teórica e a parte mais conceitual do Data Storytelling, tudo bem? Então vamos para os slides que eu preparei para começarmos a nossa conversa. Então aqui com os slides vamos começar a nossa conversa. Então, desenhando os displays, vamos entender como construir os displays para gráficos eficazes. Então, finalmente nós chegamos à parte do design de exibições gráficas eficazes de informação. Para uma comunicação clara com pessoas comuns, então, quando nós vamos construir os nossos gráficos, os nossos displays, nós temos que pensar quem vai ser esse público-alvo. Então, aqui é como se nós estivéssemos fazendo aquela orientação de people at century, ou people century. Então, a gente está trazendo a pessoa para o centro. E qual pessoa? Essa pessoa que vai ler os nossos gráficos. Então, para pessoas comuns que não têm muito conhecimento em determinadas áreas, por exemplo, imagine que a gente vai falar de economia. Nem todas as pessoas são economistas, certo? Nem todas as pessoas têm esse conhecimento técnico sobre economia. Então, para uma comunicação mais clara para essas pessoas, nós devemos reduzir os dados ao essencial, ou seja, somente os dados mais críticos ou aqueles mais importantes que vão, digamos assim, trazer algum impacto na vida da pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer uma projeção da inflação para os próximos meses. A pessoa não precisa saber, por exemplo, o método de extrapolação ou o método de interpolação que nós usamos para criar a função, para saber no próximo mês quanto que essa inflação vai estar. Ela precisa saber do número e da inflação e como isso vai impactar na vida dela, tudo bem? Então a gente reduz essas informações para o máximo para que não torne muito cansativo e que a pessoa consiga entender que o que está sendo exibido ali é o que realmente vai trazer algum impacto para ela. Então, e ao contrário, para a exploração de dados por especialistas, ou seja, quando nós vamos apresentar para especialistas, nós devemos fornecer mais dados de várias formas. Então, imagine que você está numa conferência de economistas e vai mostrar como você calculou a inflação para o próximo mês. Em vez de só exibir esse número, é natural que, no caso deles, eles queiram saber os métodos que você utilizou para chegar até esse número. Se você está trabalhando com uma projeção, por exemplo, da indústria, com empresários, com pessoas mais técnicas, elas vão querer saber como você chegou nesses números para poder fazer suas próprias projeções ou contrapor com as projeções delas. Então,
pense sempre nisso na pessoa que você está exibindo o seu gráfico, o seu dashboard ou o que quer que seja. Basicamente como eu falo quando eu vou apresentar gráficos. Por exemplo, o pessoal do RH, ele não tem a obrigação de saber o que é machine learning, o que é deep learning, o que é análise de dados e os métodos por detrás disso. Eles querem os números e os resultados e como que eles podem utilizar isso para conseguir trazer mais benefícios para a empresa. Tudo bem? Então, a pessoa que do RH, ela não quer saber o método que você usou para chegar até o resultado, porque às vezes ela também nem sabe e nem é a obrigação dela saber, é a sua. Então, pense sempre nisso. De forma geral, bons gráficos devem obedecer a 2 princípios, um sobre conteúdo e a forma de representação, e outro sobre a percepção e compreensão pelo usuário. Então, nós temos que ter a estrutura de congruência, né, que é o conteúdo, a representação. Então, quando você apresentar esses dados, procura sempre encadear esses dados, que é a congruência do conteúdo. Um dado vai levar em sequência outro. Lembra dos primeiros vídeos quando nós falamos sobre o texto, o discurso, que ele tem um começo que vai apresentar, dar um panorama geral, um meio que vai argumentar isso, trazer essa argumentação, trazendo informações encadeadas, e o final que vai elucidar, porém vai deixar espaço para que a pessoa que está lendo faça suas próprias reflexões e tire suas conclusões. Então, essa congruência é isso, não adianta nada você fazer um dashboard muito bonito, fazer um gráfico muito bonito, porém você começa falando sobre o absenteísmo das pessoas na empresa, daí você mostra o gráfico do setor de produção, do absenteísmo, mostra o gráfico do RH de absenteísmo, mostra o gráfico de outra parte da planta de absenteísmo, e daí tu lança as projeções desses e de repente muda para o gráfico de qualidade do que é produzido. Você tem que ter tipo uma quebra, mostrar que você talvez já concluiu essa parte do absenteísmo, mas você de alguma forma vai ter que linkar esse absenteísmo, né, com a produção, com a qualidade das peças. Por exemplo, pessoas que faltam mais ou menos têm um impacto na qualidade da produção, porque nós precisamos, o quadro de funcionários fica apertado, sobrecarrega os funcionários e eles têm que fazer o trabalho daqueles que não apareceram. E nós não temos funcionários reservas para ocupar esses lugares. Então, ao faltar muitas pessoas, sobrecarrega as pessoas que vêm e isso impacta na qualidade do meu produto. Então, pensa sempre nessa congruência, em como você vai encadear as informações que você vai apresentar. E também esse encadeamento faz com que a pessoa não precise pensar muito no que você está querendo dizer. Ela, por si só, ela vai conseguir compreender e não vai precisar se esforçar muito, porque quando você tem que se esforçar muito para pensar algo ou para entender alguma coisa, a tendência é que você canse e abandone, pare de prestar atenção naquilo. Então, aqui nós temos os 3 P's do princípio do design para construção, que é a congruência,
e apresentação, são bons princípios, mas eles não fornecem diretrizes para aplicação específica. Bons designs geralmente surgem de testes e erros em comunidades de usuários interagindo em várias tarefas. Então, tente se você tiver que apresentar um pitch ou alguma coisa assim, cria o dashboard, cria o gráfico e tenta apresentar para outra pessoa. E daí pede um feedback. Então ela vai te dando e você vai consertando o seu gráfico ou o seu dashboard. Isso é muito útil para quando você tem que apresentar projetos ou até mesmo pitches para conseguir, não digo monetizar, mas conseguir fundos de investimento. Você vai fazendo essas apresentações mostrando gráficos. Porque hoje em dia o que a pessoa que dá o financiamento quer? Ela quer números, ela quer que você traga dados e mostre que você é capaz de fazer aquilo que você está prometendo através de números, não suposições. Você tem que mostrar números e esses números têm que convencer. E você convence com uma boa história e com um bom storytelling, no caso. Esse processo natural de tentativa e erro iterativo pode ser um atalho no laboratório para fornecer métodos empíricos para encontrar e testar os princípios de design, por meio de um programa chamado de 3Ps, que é a produção do gráfico, a preferência e o desempenho. Então, aqui voltando, sei que também é repetitivo, mas isso tem que ficar bem claro para você. Você vai produzir o gráfico pensando na preferência das pessoas que vão assistir. Por exemplo, se você vai falar com o pessoal da diretoria, da gerência, eles vão ter uma preferência mais que você traga para a parte financeira, mostrando como que vocês podem cortar custos, reduzir gastos e conseguir talvez um financiamento e conseguir um melhor desempenho com isso. Então, pense sempre nessa pipeline a hora que você estiver produzindo os seus gráficos, o seu storytelling, o seu dashboard. Como você vai confeccionar, para quem você vai confeccionar e por que você está confeccionando, no sentido de o que eu quero que essa pessoa saiba. Tudo bem? Então, obrigado a todos. O que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje era isso. Não se esqueçam de ver o vídeo de Dash, que eu lancei hoje à tarde, porque naquele vídeo nós vamos começar a construir alguns dashboards e fazer alguns projetos interessantes também, com o pedido de vocês, ok? Então vamos voltar para a tela grande para eu encerrar esse vídeo e fazer algumas considerações finais. Então, no vídeo de hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Nós começamos a falar sobre a produção de display. Eu não trouxe nenhuma gravura, nenhuma ilustração, porque eu pretendo fazer isso na aula de Dash, ok? Que eu vou lançar à tarde esses vídeos, também de segunda a sexta. E eu pretendo ir construindo alguns projetos com vocês para que esse vídeo da tarde seja mais prático também. E esses vídeos mais teóricos, sem muitos exemplos, eu pretendo deixá-los cada vez mais escassos e começar a trazer mais exemplos para vocês na medida do possível, é claro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de avaliar, deixar seu like, deixar seus comentários sobre o que vocês acharam. E não esqueçam de deixar sugestões também e compartilhar, ok? Então, nesse vídeo ficamos por aqui e até o próximo vídeo.